Ok, senhores, boa noite, boa noite. Vamos para mais um Gastro Convino. Nós já estamos aí completando 18 anos de eventos, de reuniões. Eu agradeço a presença de todos vocês. Hoje realmente é uma noite muito, muito, muito especial. E quem ainda não viu a lua e a estrela ao lado dela está maravilhosa. Na saída eu vou lembrá-los novamente, porque os amantes do vinho são apaixonados e amantes da lua. É maravilhosa, está linda, realmente tem que olhar e admirar. Hoje está fantástico. E o céu está limpo, tá tudo muito bom. Hoje vai ser uma noite fantástica, onde nós vamos discutir bastante sobre esteatose hepática, o diagnóstico da esteatose hepática, o tratamento da esteatose hepática, como é que está hoje, e os GLP-1s, os análogos do GLP-1 no tratamento da esteatose hepática, esse GLP-1 que está tirando meu sono e tirando meu serviço, ok? Mas é fantástico que nós estamos nos adaptando, ok? A gente vai dançando conforme a música. E também teremos uma aula fantástica de vinho sobre Schiava, a uva tinta mais leve. Eu confesso que eu não me lembro de tomar dessa uva Schiava. Agora que eu já tomei um pouquinho de vinho, Schiava. Se eu tomei, eu não me lembro. Às vezes a gente toma e depois esquece que uva tomou. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E, como sempre, nós começamos com os nossos patrocinadores, que realmente fazem com que essa reunião se mantenha de pé. E eu vou convidá-los aqui. Então, vamos começar com... Antes de chamar nossos patrocinadores, eu gostaria de agradecer a presença do professor Frederico, professor Luiz. É uma honra tê-los aqui. Você sabe que vocês aqui... ok. Então, sempre aqui com a gente. E o professor Frederico falou que tem um monte de perguntas, viu, Léo? Ele falou, olha, eu cuido disso há 5 anos, né, professor? Ele falou, tem um monte de perguntas. Eu falei, pode ir lá e perguntar, professor. Então, vamos começar com os nossos patrocinadores. Mais um aviso. O Marcelo só não está aqui porque ele está dando aula num curso lá da Sobed, da Redditor, tá bom? Então, hoje coincidiu a aula, ele está dando aula, por isso que ele não está aqui, ele vai tentar chegar mais tarde. Vamos começar com a Assis, com a Medical Log. Olá pessoal, boa noite. Sou a Assis da empresa Medical Log. Nós vamos apresentar um vídeo da nossa empresa e dos nossos produtos. Pode passar. Criada para oferecer mais segurança, a sonda Bottom de gastrostomia Mini One é considerada a melhor e mais confortável no mundo. Com vedação superior, discreta e otimizada para evitar complicações, proporciona mais conforto e facilidade de manipulação, menor risco de vazamento do suco gástrico e menor atrito com a pele. Além da vedação eficiente e conforto, o Mini One possui um destaque fluorescente para facilitar a alimentação noturna. Já para pacientes que necessitam de acesso gastrojejunal, a sonda gastrojejunal com balão de baixo perfil GJET conta com um design exclusivo que evita dobra, obstrução e refluxo. Sua estabilização em 4 pontos reduz o movimento, prevenindo o surgimento de tecido de granulação. O GJET impede conexões incorretas e o uso inadequado de extensores. Possui alças de segurança duplas e é projetado para proporcionar ainda mais segurança ao paciente. Assim como o Mini One, o GJET também possui tecnologia fluorescente, facilitando a alimentação noturna. Ambas as tecnologias são fabricadas nos Estados Unidos, pela nossa parceira AMT. Boa noite, um ótimo jantar a todos. Obrigado, Assis, obrigado, Medical Log. Agora vamos chamar a Endotec com Daniel. Boa noite a todos, tudo bem? Uma satisfação enorme estarmos juntos novamente. Recado é rápido, a Endotec é hoje uma das empresas mais respeitadas na área de dispositivos médicos no Brasil, e especialmente no interior de São Paulo, a gente traz a linha da Pentax, né?
que lançou, há quase 2 anos atrás, a primeira tecnologia 4K em equipamentos de endoscopia. Lembrando que a Pentax tem no Brasil 8 assistências técnicas, especialmente para pós-serviço. Isso é um detalhe importante, porque não tem nenhuma marca no Brasil que tenha tanta confiabilidade e, ao mesmo tempo, tantas assistências exclusivas para estar sempre à disposição do médico. Obrigado, um ótimo jantar e tamo junto. Obrigado, Daniel, obrigado, Andréia, obrigado a Endotec. Aí não só como patrocinadores, mas ajudando na organização desse evento já há muitos anos. Vamos agora chamar Laboratórios Ídolos com o Cleidson. Boa noite a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, hoje um dos assuntos, né, que vai ser tratado realmente vai ser a esteatose, e realmente uma patologia, né, que vem alastrando cada vez mais. E a gente traz, tá, para esse tipo de patologia na esteatose o medicamento Estar, que é a vitamina E de 800 miligramas. Tá? A grande diferença da vitamina E nossa, juntamente com o Estar, é que é uma fórmula totalmente limpa, tá? Principalmente sem corante, diferente, né, de outras marcas, e sem glúten, tá? Sem conservante nenhum, uma fórmula totalmente limpa, que aí pode realmente, né, atender a cada perfil de paciente. Então, nós trazemos aqui o Estar e a posologia, uma cápsula ao dia somente, com 2 apresentações, com 30 e 60 cápsulas. Então, está aqui o Estar, o antioxidante aí, também para o tratamento da esteatose. É esse o recado e agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Cleidson. Agora nós vamos chamar a Saitec. Agora quem vem, Andréia. Obrigada, boa noite a todos. É sempre uma honra tê-los aqui conosco. Hoje o tema muito importante e um assunto muito relevante, né? A questão da esteatose. E a Saitec, ano passado, lançou o Alive Touch, que é a elastografia transitória hepática transitória. Então, a gente vai ter algumas informações ao longo do jantar. Caso precisem tirar mais alguma dúvida, informações sobre o produto, a gente está à disposição. Bom jantar e bom evento. Agora nós vamos convidar a Apsen. Vanessa, por favor. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Recadinho rápido hoje, para a gente adiantar para a aula. Iniloc, que é nosso IBP, que é o nosso pantoprazol, né, que a gente já vem falando há um bom tempo com vocês. Só reforçar que ele tem o melhor custo-benefício. A gente sabe dos benefícios de ser sódico também, dessa estabilidade do produto. E um comprimido só ao dia e não precisa ser tomado em jejum, tá? O outro produto que a gente vem reforçar hoje um pouquinho para vocês, Probid. A gente sabe que hoje, com o uso das canetas também, a microbiota é bem impactada, muitos casos de constipação. Probid é utilizado nesse eixo cérebro-intestino, né, com alguns estudos com a doutora Maria do Carmo, que estão disponíveis também, se alguém quiser. A gente disponibilizou isso para vocês. Lembrar apresentações de 5, 15 e 30 comprimidos.
E por último, que eu deixei para vocês na mesa também, que é o nosso Digelive, que é o nosso produto para rafinose, né? E o Digelive vai ajudar nessa parte do carboidrato composto, que vai ajudar nessa enzima da rafinose. E ele é utilizado tanto mastigável ou também sachê, que pode ser utilizado antes da alimentação. Eu deixei para vocês as amostras de Niloc, Digelive, o que precisarem, a gente agradece sempre estarem com vocês, tá bom? Ótimo jantar a todos. Ok, obrigado Vanessa, obrigado Absen. Agora vamos convidar a Larissa, que vai representando aqui a Cinemed. Boa noite a todos, eu sou a Larissa da Cinemed, sou uma das executivas comerciais. Esse é o Benhor, que está nos acompanhando também. Bom, a Cinemed é uma empresa, né, uma health tech voltada para a área da tecnologia, né? Então, nós estamos agregando para vocês nossa tecnologia para a parte de endoscopia, colonoscopia e otorrino. Tá? Então, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que venha a surgir, tá? E quero estar oferecendo para vocês também alguns dias de demonstração sem nenhum custos, tá? Para conhecer melhor o sistema da Cinemed, para ver como que funciona o sistema nosso. A Cinemed, ela não funciona somente para gravações de endoscopia, e sim como gravações de cirurgias, obstétrico, armazenamento de laudos, onde os pacientes recebem diretamente no celular, tudo com a assinatura digital de vocês. E oferecemos essa uma semana gratuitamente para vocês conhecerem o sistema sem custo. Uma ótima noite para todos. Obrigado, Cinemed. Bom, nós já vamos passar então para as nossas aulas. Nós vamos começar com a aula sobre o diagnóstico da esteatose hepática e eu convido o Dr. Leonardo Monitti. Leonardo, companheiro nosso aqui do Gastro Convino, companheiro nosso também fora aqui do Gastro Convino, gastroenterologista, endoscopista e hepatologista do Gastrocentro Unicamp, do Centro Médico Campinas, Mário Gatti e do Hospital São Luís. Então, o Léo vai falar com vocês sobre o diagnóstico da esteatose hepática e depois, em seguida, daí a gente chama já o Marcelo Miranda. Boa noite a todos, é uma honra participar sempre aqui do Gastro Convino. Vou colocar um contexto para vocês. Eu e o Marcelo, a gente participa de um curso de obesidade que tem na Unicamp, que é capitaneado pelo endocrinologista Bruno Gelonese, que montou um laboratório de estudos, chama LIMED, de pesquisa em metabologia e diabetes. É um laboratório que existe há 20 anos, que ficou hospedado no Gastrocentro, por isso que a gente tem esse contato. Hoje eles têm um prédio próprio, né? E inclusive eles têm lá uma cozinha experimental. Eles criaram uma disciplina na Unicamp de medicina culinária. Os alunos passam lá na cozinha experimental, aprendem técnicas para poder ensinar para os pacientes. E eles têm relação com a faculdade de biologia, com outras faculdades, com pesquisadores que estão na vanguarda realmente na pesquisa da diabetes, da obesidade. O próprio Bruno, o Nício Veloso, o Mário Saad, e eles têm lá uma quantidade enorme de publicações em obesidade e dezenas de mestrados, doutorados e pós-doutorados concluídos em andamento. Então realmente vai ser um privilégio escutar o Marcelo aqui hoje. Tá? Vou falar rapidamente um apanhado geral sobre a esteatose. E a esteatose ela não é sinônimo de obesidade, nem de comer muita gordura. Né? A esteatose é um sinal de processo inflamatório crônico no fígado. Então, praticamente todas as doenças inflamatórias crônicas no fígado podem cursar com esteatose. A esteatose foi descrita há mais de 2 séculos associado ao abuso de bebida alcoólica, mas além de abuso de álcool, hepatites virais, hepatite C no Brasil é uma causa importante de inflamação no fígado e esteatose, mas realmente a principal etiologia de esteatose é a doença metabólica, principalmente a doença metabólica associada à obesidade. A
Só na década de 80 que foi descrito que poderia ter uma esteatose não associada ao álcool, né? Então o primeiro nome que apareceu foi esteatose não alcoólica, e depois de 4 décadas saiu não alcoólica, porque não era um termo realmente muito adequado, né? Porque a pessoa podia ter as duas coisas, a doença alcoólica e metabólica, né? Para o MEFLD, mas o termo mais atual é o MESLD, que é o Metabolic Associated Steatotic Liver Disease. E quando há inflamação junto, isso pode ser chamado de MASH. E existe um termo também para associação de doença metabólica com doença alcoólica, que é o MAT-ALD. Mas o termo atual para essa doença metabólica esteatótica é o MESLD. O diagnóstico do MESLD, basta o paciente ter o diagnóstico de esteatose, mas um dos componentes da síndrome metabólica, que pode ser obesidade, hipertensão, resistência à insulina, diabetes, né, ou dislipidemia, descartando outra causa de hepatopatia, nós já podemos fazer o diagnóstico de MESLD. Tá? É uma doença com uma prevalência muito grande, nós estamos numa área de alta prevalência de MESLD, mas conforme vão surgindo estudos mais recentes, essa prevalência ela parece que só aumenta. Nos Estados Unidos tem estudos recentes que mostram quase 60% de esteatose na população adulta dos Estados Unidos. E hoje, já há algum tempo, já é a principal etiologia de hepatopatia, né? Hoje a principal causa de doença no fígado é a doença hepática metabólica, e tem uma previsão aí para 2040 que 3/4 dos pacientes hepatopatas tenham como etiologia a doença metabólica. Ainda é uma coisa que ainda não está tão, né, sedimentada na classe médica. Ainda tem paciente com doença metabólica que o médico parece não acredita, fala que é hepatite, cirrose medicamentosa, né, ou criptogênica, mas precisamos ter essa noção, né? A principal causa de doença no fígado hoje é a esteatose metabólica. O diagnóstico da esteatose é feito com exame de imagem, geralmente com ultrassom, e o principal sinal no ultrassom que mostra para a gente se tem esteatose ou não é o contraste entre o fígado e o rim, né? O contraste hepatorrenal. O fígado ele vai ficando mais branco, né, mais ecogênico no ultrassom, e conforme maior o contraste, a gente faz o diagnóstico de esteatose pelo ultrassom. Lembrando que a classificação no ultrassom convencional de esteatose leve, moderada ou acentuada, grau 1, grau 2 ou grau 3, é totalmente subjetiva, é imprecisa. O ultrassom é muito bom para fazer o diagnóstico, mas no acompanhamento ele é muito ruim, né, porque é subjetivo e tem muita variação entre examinadores. Qualquer exame de imagem, tomografia ou ressonância também podem fazer o diagnóstico da esteatose. A ressonância é muito boa para fazer o diagnóstico, não precisa nem de contraste para fazer esse diagnóstico na ressonância. Tá? Tem como quantificar a esteatose? Tem como, né? A biópsia a gente consegue ver, a ressonância é um ótimo método para a gente fazer essa quantificação mais precisa da esteatose. Na elastografia transitória, que eu já vou comentar um pouco mais, a gente consegue também ter um parâmetro objetivo de quantificação da esteatose. E mais recentemente, nos ultrassons convencionais, tem um software que também avalia a atenuação do parênquima, que é uma medida quantitativa de esteatose. Essa quantificação pelo ultrassom ainda é bem recente, tá? Não tem muito disponível. Será que é importante quantificar a esteatose? Talvez não, porque não existe uma correlação direta entre o grau de esteatose e a gravidade. Pacientes com muita esteatose podem ter uma doença no fígado sem gravidade, e o contrário pode acontecer. Pacientes com pouca esteatose podem ter doença grave no fígado. Talvez a quantificação da esteatose tenha mais valor no acompanhamento dos pacientes, porque com o tratamento você pode ter redução da esteatose e com o método quantitativo você consegue mostrar isso. Toda doença no fígado, né, você sai de um fígado normal e o processo inflamatório vai gerando ativação de fibrogênese e fibrose, cicatrizes no fígado. Os problemas eles aparecem quando o fígado tem muita fibrose, quando tem muitas cicatrizes, geralmente já com quadro de cirrose hepática.
É apenas numa fibrose avançada que o paciente vai começar a apresentar alguma sintomatologia e até mesmo as alterações laboratoriais e radiológicas, elas são discretas até o desenvolvimento da cirrose hepática. Então, basicamente, toda hepatopatia, inflamação gera fibrose, a progressão da fibrose é que vai gerando os problemas. A gente pode dizer que até o desenvolvimento da cirrose, a melhor forma de você estadiar uma hepatopatia é a gente saber quanto que o paciente tem de fibrose hepática. Então, se você consegue estimar ou medir fibrose, você vai estar entendendo melhor qual que é o problema daquela hepatopatia para aquele paciente. Como é que a gente mede fibrose? Podemos medir diretamente por biópsia hepática, hoje em dia a biópsia hepática ela está indicada mais para investigação da etiologia da hepatopatia. A gente não faz mais biópsia só para ver se tem fibrose, tá? A biópsia ela traz informações, principalmente relacionadas à etiologia, mas ela tem riscos, ela tem um custo, e de todos os métodos de avaliar a fibrose, no fim é o que acaba tendo a menor amostragem, né? Isso pode ser um problema, porque tem pacientes que têm uma esteatose e uma fibrose mais homogênea no fígado todo, e tem pacientes que têm esteatose e fibrose heterogênea, e às vezes a biópsia pode pegar uma parte que está acima ou abaixo da média daquele fígado. Existem métodos indiretos de avaliação de fibrose. O mais usado, divulgado, que tem vários algoritmos, é o FIB4, muito simples, exames do dia a dia, enzimas, plaquetas. Ele ajuda principalmente para descartar fibrose avançada, tá? Existem métodos que são um pouquinho mais elaborados, que dão informações um pouco mais precisas do que o FIB4, mas na prática é um teste que pode ser usado muito facilmente no consultório. O problema do FIB4 é que ele perde pacientes com fibrose moderada. E os pacientes com fibrose moderada talvez sejam os que mais vale a pena a gente intervir, né? Porque o paciente com fibrose moderada é que a intervenção médica pode impedir ou retardar a progressão para uma cirrose hepática. Por fim, tem a elastografia hepática. A elastografia é uma forma de você medir a rigidez, a dureza do fígado, tá? E já se sabe que existe uma correlação quase que direta entre rigidez do fígado e fibrose. Então, se você consegue estimar a rigidez, a fibrose do fígado, a gente está indiretamente estimando quanto é que o fígado tem de fibrose. Existem três formas de fazer elastografia. Antes um princípio geral, né? Como é que a elastografia funciona. Existe um estímulo que é mecânico no caso da elastografia transitória, ou acústico no caso da elastografia por ultrassom. E a progressão dessa onda gerada pelo tecido, você avaliando a velocidade dessa onda, você vai conseguir estimar quanto é que aquele tecido tem de rigidez, né? Quanto mais duro, quanto mais rígido o tecido estiver, mais rápido a onda vai se progredir pelo parênquima. Essa história de elastografia começou com a elastografia transitória, né? Que já tem aí um pouco mais de 20 anos que foi desenvolvido, que o nome formal, elastografia hepática vibratória transitória, controlada, que em inglês é o VCTE, que tem várias marcas, né? A marca mais famosa, que virou mais quase que um sinônimo, é o FibroScan, mas nós temos hoje alternativas, e uma das alternativas que nós temos disponível aqui é justamente o iLive Touch, que é de fabricação aqui da Cytec, né? Que é parceira aqui do evento e é parceira também do curso de obesidade lá na Unicamp, um aparelho excelente. A elastografia transitória é disparada dos métodos de elastografia, o que tem mais validação, tem mais de 5.000 papers de validação da elastografia transitória. Ele é bem rápido de fazer, um exame demora poucos minutos para fazer, às vezes 1 minuto você faz uma elastografia, você tem que dar uma enrolada no paciente para dar uma valorizada no exame, porque às vezes você faz em 40 segundos, tá? Ele tem muito pouca variação entre operadores e ele oferece tanto o resultado de rigidez quanto o resultado de esteatose. Isso aqui é só um exemplo de laudo, tá? Então o resultado que a gente avalia de rigidez é a mediana em quilopascais. Quilopascais é uma medida de rigidez, tá?
e aquele UAP é a medida de esteatose. Geralmente no laudo vem uma tabelinha para a gente interpretar tanto de fibrose, que iria de F0 até F4, ou você pode ter uma classificação clínica também entre descartar doença crônica, confirmar doença crônica, ter hipertensão portal clinicamente significativa, e você também tem a quantificação da esteatose, né? Existe uma variação desses valores dependendo da etiologia e dependendo da marca do aparelho, tá? Temos disponível aqui na região de Campinas, tá? Elastografia transitória já tem aqui em Campinas, a gente tem na Unicamp, né? E tem em Valinhos, né? Também já tem elastografia disponível, inclusive é o iLive Touch, né? Aqui só a interpretação dos resultados, na média, assim, abaixo de 7 é normal e acima de 14 você já tem hipertensão portal clinicamente significativa, tá? Mas no laudo é para vir uma tabelinha para a gente poder interpretar. E também tem a elastografia por ultrassom, tá? Que eu e o Thiago Cevar, a gente foi pioneiro na elastografia por ultrassom aqui na região, a gente começou a fazer em 2015, né? Também é um método bem rápido de ser feito. A gente já aproveita, já faz o exame ultrassonográfico do fígado, né? O ultrassom ele é o estetoscópio do hepatologista. Tem uma limitação para pacientes mais obesos, tá? O ultrassom, a elastografia por ultrassom, ele chega só até 5 centímetros da superfície. Então, para pacientes com panícula adiposo mais espesso, às vezes não dá para fazer elastografia por ultrassom. A elastografia transitória vai até 7, 8 centímetros. A gente consegue fazer na maioria dos pacientes mais obesos, tá? E está no rol da ANS. A gente consegue pedir por convênio, por seguradora. Aqui em Campinas, a Unimed, que é o nosso principal convênio, ainda passa por auditoria. A gente tem que fazer lá a justificativa. Mas já tem seguradoras que liberam o exame sem passar por auditoria, tá? E tem também a elastografia por ressonância magnética, que é ótimo, é o único método que pega o fígado todo, faz uma média do fígado todo. Tem o problema que ele não está no rol da ANS, a gente tem mais dificuldade de fazer por seguradora, né? Tem pacientes que têm fobia de fazer ressonância, mas o principal problema mesmo é o acesso. Tem pouquíssimas máquinas de ressonância no Brasil que tem o software e o hardware para fazer a elastografia, tá? Então é um exame que é pouco acessível para a maioria dos locais. Aqui em Campinas não tem. O resumo da eficácia dos métodos. Os 3 métodos têm uma chance de acerto em torno de 85%, né? Uma acurácia muito boa, e principalmente o valor preditivo negativo é de 95%. Quer dizer, uma elastografia normal, você pode ficar tranquilo que o paciente tende a ter o exame normal. É só os estudos de validação da elastografia versus biópsia, né? Tem realmente o método que é mais estudado, mais validado, é realmente a elastografia transitória. Se você puder escolher os métodos, talvez seja a primeira opção, tá? Mas o mais acessível que a elastografia para ultrassom resolve bem o problema também para a maioria dos pacientes. Só aqui uma coisa para a gente ficar pensando, né? Será que a elastografia poderia fazer parte de um exame de check-up, né? Só comparando com outros exames feitos em check-up, né? O ecocard tem chance lá de uns 7% de ter um achado realmente clinicamente significativo, né? A mamografia tem meio por cento de chance de detecção de câncer. A colonoscopia, exame nosso aqui do dia a dia, tem aí de 0,1 a 1% de chance de detecção de câncer. E a gente tem uma incidência de uma hepatopatia significativa de acima de 3% da população. Quer dizer, se a gente fizesse check-up com elastografia, a gente ia detectar muito paciente assintomático. É um exame rápido, não é invasivo. Ainda não dá para indicar isso no check-up porque ainda não está muito acessível, mas está no caminho, tá? Talvez esse exame entre realmente num programa de check-up. Uma pincelada no tratamento, acho que a parte principal quem vai falar é o Marcelo, mas qualquer intervenção que resulte em emagrecimento, o paciente vai melhorar da esteatohepatite, seja por mudança de hábito, atividade física, medicamento, cirurgia. Se o paciente perdeu peso, ele vai melhorar da esteatohepatite, e acima de 10% de peso a gente tem, inclusive, já começa a ter regressão de fibrose hepática. A gente, até uns 10 anos atrás, a gente achava que era impossível você regredir fibrose. Hoje em dia isso não só é possível, como é uma meta nos tratamentos, tá?
Em termos de dieta, né, qualquer dieta então com restrição calórica vai ter impacto no tratamento, né? A dieta mediterrânea ajuda em muitas coisas. Eu tenho esperança que o vinho possa entrar nessa dieta, né? Frutose e sacarose é uma coisa, né, que a gente tem que tentar evitar na alimentação. E tem vários estudos também mostrando um efeito protetor do café para várias hepatopatias, né? Cirrótico que toma café tem menos hepatocarcinoma do que cirrótico que não toma café. Então é uma curiosidade. O café é bom para o fígado. A cirurgia bariátrica é um tratamento para esteatohepatite metabólica. Tem diversos estudos. Eu citei aqui um estudo recente, né, com casuística boa. A revisão apenas 6 meses após a cirurgia. Nesse estudo teve uma média de perda de peso de 40 quilos, né? E você já tem redução de fibrose de 43% para 8%. Tá? Cirurgia bariátrica é um tratamento para esteatohepatite metabólica. Na Unicamp eu faço ultrassom pré e pós cirurgia bariátrica e os pacientes saem realmente da água para o vinho, né? Para vinho bom, vinho do Fabrício, não sei se o Fabrício tem. E quase todos os pacientes pré-operatórios têm esteatose, têm o fígado já com algum sinal de cronicidade, e a maioria dos pacientes pós parece que o fígado nunca teve nada. Tá? Pensando em medicamentos, né, o primeiro medicamento praticamente que mostrou alguma evidência de resultado foi a vitamina E, ali à direita, né, um estudo clássico de 2010, né, com o uso da pioglitazona e vitamina E. Tanto a pioglitazona quanto a vitamina E mostrando redução de atividade inflamatória, tanto por exames quanto por biópsia. Tá? A dose da vitamina E é de 800 unidades por dia. Há controvérsias em relação ao uso da vitamina E para redução de fibrose, tá? Mas é uma alternativa de tratamento. A gente vê paciente reduzir a enzima com o uso de vitamina E. E alguns medicamentos para diabetes, né, a pioglitazona, a dapagliflozina, são exemplos de medicamentos aí que têm efeito na resistência à insulina e já com um pouco mais de consistência de melhora de fibrose hepática, inclusive. Tá? A pioglitazona tem uma questão aí que, se usada isoladamente, o paciente pode até ganhar peso. Tá? E talvez existam alternativas melhores, mas, né, são medicamentos que talvez mais pacientes possam tomar. Né? O GLP-1 não é para todo mundo. E pela quantidade de pacientes que têm indicação de tratar, existem alternativas que são um pouco mais viáveis. Tá? E tem o resmetirom, que é o primeiro medicamento aprovado pelo FDA para esteatohepatite metabólica, em 2024. Ele é um receptor de hormônio tiroidiano, ainda não está disponível no Brasil, e nos Estados Unidos ele tem um valor bem elevado. Ele não tem efeito na queda de peso e tem já uma consistência aí de em torno de 30% dos pacientes. É um estudo que ainda está em andamento, mas teve 30% de redução de fibrose nos pacientes que utilizaram versus placebo. Talvez aí seja uma alternativa interessante, principalmente para os pacientes que não têm obesidade associada. Tá? E as canetinhas, será que elas funcionam ou não funcionam? Aí o Marcelo vai tentar responder para a gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, Leonardo. Nós vamos passar já em seguida para a próxima aula. Nós temos aqui a honra de receber o Marcelo Miranda de Oliveira Lima. Marcelo é endocrinologista, pesquisador sênior do Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, o LIMED, e do Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. O Marcelo vai abordar com vocês o GLP-1 na esteatose hepática, mais uma esperança para vocês, amantes do vinho. Obrigado pelo convite. Está no GLP-1 e alguma coisa. GLP-1 e MASLD. Olha só. Quantos endoscopistas? Todos endoscopistas. Muito bem. O terror do endocrinologista, né? O paciente, a gente prescreve GLP-1, você tem que perguntar, quando que você agendou essa endoscopia? Cancela. Antes que eles cancelem o GLP-1, você cancela a endoscopia.
Então, a classificação de esteatose hepática não alcoólica, ela não existe aqui nesse evento, né? Então, se a gente for estimar, né, qual é a prevalência de esteatose não alcoólica, vai ser 0. Aliás, a chance da pessoa não ter, né, a valor preditivo negativo. Então, o GLP-1 e além, uma nova esperança para o fígado, nome pomposo, né? Afinal de contas, a semaglutida, que é conhecida como o famoso Ozempic, foi a primeira medicação que foi aprovada no Brasil para tratamento de doença hepática gordurosa, doença hepática esteatótica, né? Então, realmente é uma esperança para o tratamento. Ainda que a gente já tenha a pioglitazona como um tratamento que tem comprovada redução de fibrose, mas acaba não tendo o charme da redução de peso. Inclusive pode dar um pouquinho de ganho de peso. Então a pioglitazona acaba não sendo uma primeira escolha e também não tem uma indicação em bula. Mas agora a semaglutida tem indicação em bula. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente deu realmente foi a semaglutida. A indicação de semaglutida para esteatose hepática é na dose de 2,4 miligramas. Eu citei o nome Ozempic, mas 2,4 miligramas é conhecido como Wegovy. Não confundam com Engov, que vocês vão tomar depois aqui do evento, né? Mas é conhecido como Wegovy, e hoje já tem outras marcas surgindo no mercado, que são do próprio laboratório, que é o Povistra, não sei se já ouviram falar dessa medicação, né? E agora devem surgir outras medicações da mesma linha depois que teve a quebra de patente da semaglutida. Então a gente vai ter uma redução de custo, já está havendo redução de custo. Então o GLP-1 não era para todo mundo por conta do custo, mas muito em breve vai ficar mais e mais acessível, possivelmente com redução de custo deve ter acesso pelo SUS para alguns grupos que vão ser selecionados. Então a gente começa a ver uma perspectiva diferente aí no acesso a essas medicações. E o fato é que a prevalência é muito grande. Se a gente pensar em diabetes tipo 2, a gente tem 2/3 dos pacientes com esteatose, com doença hepática gordurosa, né? Na obesidade, dependendo do grau de obesidade, vai variar de 30% a quase 100% dos pacientes. E o que me preocupa, na verdade, é que isso não implica só em risco para o fígado, implica também em risco cardiovascular. Então isso aumenta em 3 vezes o risco de infarto e AVC por conta do processo inflamatório que acaba sendo sistêmico, né? Então a gente tem a oportunidade de sair da inércia terapêutica. Não tem o que fazer, né? Muitas vezes o paciente vai em um hepatologista e ele diz que não há o que fazer. Não havia o que fazer, né? A não ser medidas comportamentais, de redução de peso, atividade física, mas agora a gente tem mais possibilidades. Então, o que a gente tem de resultados? Resolução da esteatohepatite, né, ou seja, melhora da inflamação por biópsia, em 75% dos pacientes, né, e 15% no grupo placebo. Então a gente vê que no grupo placebo tem melhora, né? Talvez isso seja uma questão do lugar onde é feita a biópsia, talvez e pode ser que tenha uma melhora por hábitos de vida que o grupo placebo pode assumir, pode ser que seja uma questão de biopsiar em lugares diferentes, mas o fato é que tem alguma melhora com placebo também. E melhora da fibrose, que é algo mais difícil de se obter em diversos tratamentos, né? Então a gente tem aí 65% de melhora de fibrose, versus 25%, né? Você vê que é possível, 25%, 30% de melhora no grupo placebo também. Mas é muito mais expressiva, pelo menos mais que o dobro quando se usa a medicação. Por outro lado, tem bastante gente que não tem melhora. Então, isso tem sempre um risco residual que vai permanecer, mas já é um grande avanço. Então, tem algumas pessoas que respondem muito mais do que outras, né? E aí esse é um outro desafio que a gente tem pela frente, selecionar quais são os pacientes que são melhores respondedores ou não. De um modo geral, aqueles que perdem mais peso vão ter mais resposta, apesar de que existe uma relação independente de perda de peso também. Então, a ação independente de peso é por uma ação direta nas células inflamatórias do fígado. A gente tem aqui
uma questão interessante. Os hepatócitos não têm receptor para GLP-1, mas as células endoteliais ou dos sinusoides hepáticos, elas têm. Então, isso vai mudar a comunicação com os hepatócitos, vai reduzir os sinais inflamatórios do fígado através dessa ação por células endoteliais, sinusoides. Então, a gente tem a possibilidade de rastrear, como o Léo falou, que é um acesso muito melhor para o rastreamento, e a gente vai ter mais estímulo para rastrear à medida que a gente vai tendo mais acesso a um tratamento eficaz. Então, a gente tem que evitar de diagnosticar um paciente com cirrose. O diagnóstico tem que ser mais precoce do que isso. Né? Outra possibilidade que se abre é a tirzepatida, que agora é a queridinha, né, de todo mundo, que é o Mounjaro. Né? As pessoas, quando falam que estão usando Mounjaro, eu pergunto, mas é Mounjaro mesmo? Ou é o Monjarinho? Né? Monjarinho é um termo que uma paciente usou para a tirzepatida paralela, que vem do Paraguai, ou manipulada, ou, enfim, tem várias procedências aí, mas são todos produtos de baixa qualidade, com contaminantes, que a gente deve evitar ao máximo. Apesar do Mounjaro ser muito caro, né, não justifica a gente usar uma droga que tenha contaminantes com outras substâncias desconhecidas, como são feitas análises. A gente viu na Unicamp análises desses produtos paralelos e tem uma série de contaminantes de substâncias totalmente desconhecidas em grande quantidade, além da tirzepatida. Mas o fato é que a gente tem estudos da tirzepatida em fase 2 ainda, então ela não tem indicação de tratamento para esteatose hepática, para doença hepática gordurosa ainda, mas os dados já são bastante promissores com a tirzepatida. Então a gente tem aqui uma resolução de inflamação sem piora da fibrose em até 60% dos pacientes, e melhora de fibrose em torno de 50% dos casos. Então, são resultados até bastante semelhantes com o da semaglutida, repetindo, então, essa trajetória de sucesso do GLP-1. No caso da tirzepatida, a gente tem duplação, a gente tem ação de GLP-1 e GIP, que é um outro hormônio gastrointestinal, que faz com que ela tenha maior perda de peso, e por isso que ela é tão famosa hoje em dia. A gente tem a evolução de melhora de enzimas hepáticas, além dos dados de biópsia hepática, né? E uma melhora também da gordura hepática medida por ressonância magnética. Né? Então, a gente tem uma redução de 57% da gordura hepática, medida por ressonância, uma redução dos sinais de inflamação, medidas também por medidas de imagem, né? Medida de rigidez hepática com melhora através do FibroScan também, né? E marcadores de fibrogênese. Então, a gente tem vários indicativos, além da própria biópsia, indicando melhora com a tirzepatida. Então, essa duplação GLP-1 e GIP, né, vai promover uma redução de gordura global, redução de gordura visceral, e existe uma correlação entre redução de gordura visceral e gordura hepática também. Então, a gente vê que quando a gente tem mais redução de peso, quando tem resolução de inflamação, né, a gente tem mais chance de ter essa redução de inflamação entre aqueles que perdem mais peso, entre aqueles que melhoram mais o diabetes, né, e a gente também, aqueles que têm a melhora da fibrose, também está correlacionada com a maior perda de peso. A gente vê aqui que quanto maior a redução de peso, maior a redução de gordura hepática e maior a resolução de inflamação também. E a gente tem uma segurança com essas medicações. Muitas vezes a gente ouve os pacientes preocupados se eles não têm que fazer algum exame antes de usar o remédio, ou se eles vão ter algum problema, se eles não têm que fazer um exame mais aprofundado porque estão usando uma medicação nova. E, na verdade, a gente tem bastante segurança e, ao contrário, né, a gente vê um papel protetor dessas medicações sobre vários parâmetros metabólicos. E uma outra droga que deve chegar logo é orforglipron. Né? Esse é um nome difícil de falar, não lembro qual que é o nome comercial. Mas o laboratório Lilly, que faz o Mounjaro, logo vai lançar essa droga oral. Só que muita gente pensando que é o Mounjaro oral. Não é. Ele é um GLP-1 só. Então ele é mais parecido com o Ribelsus, que é a versão oral do Ozempic. Né?
Mas o fato é que várias drogas orais de GLP-1 mostraram toxicidade hepática e foram abandonadas ao longo do processo. Porque elas eram elas são não peptídeos, então elas conseguem ter uma absorção gastrointestinal que o GLP-1 em geral não tem. O Rybelsus, que é a versão oral do Ozempic, ele consegue ser absorvido porque ele tem uma capa no comprimido que reduz a acidez em torno dele e que permite que ele não seja destruído e absorvido na parede do estômago, mas é 1% de absorção do remédio. E esse daqui é um sintético e ele não é peptídeo, então essa é a grande vantagem, não precisa de jejum para ser absorvido. E é por isso que ele está se destacando, só que alguns são hepatotóxicos e foram abandonados. E esse não, esse é seguro e mostrou redução de enzimas hepáticas, então é uma medicação que logo vocês vão ter contato, um GLP-1 oral que não precisa de jejum e que é bem absorvido. E a gente tem coisas novas vindas por aí. Inclusive tem retatrutida vinda do Paraguai antes dela ser lançada e antes dela ser aprovada nos Estados Unidos, né? Então vocês vão encontrar pacientes usando retatrutida que talvez seja aprovada pelo FDA até o fim do ano, né? Mas do Paraguai já tem. E a questão não é Paraguai, né? São os produtos que vêm da China, vários laboratórios chineses que não têm uma rastreabilidade e que abastecem o mercado de modo geral. E por acaso no Brasil vem através do Paraguai agora, mas já vinham de outras fontes também, né? Mas o fato, qual que é a vantagem da retatrutida? Ela tem uma resolução de mais de 85% dos casos de esteatose, né? E ela, então, assim, uma redução da gordura de um modo geral de 80%, né, nas doses maiores, né? E a perda de peso dela, a perda de peso com o Mounjaro, vamos colocar assim, a perda de peso com semaglutida 2.4, que é o Wegovy, é uma média de 16%. Com a tirzepatida é 20%. E com a retatrutida é de 25% a 30%. Então é o terror dos cirurgiões bariátricos, né? Então é importante que os cirurgiões bariátricos tenham a experiência para poder prescrever, porque tem um risco de muitos pacientes não terem mais indicação de cirurgia em função das medicações. Ou a cirurgia ser uma opção, na verdade, né? A pessoa vai, no futuro, no próximo, o paciente vai poder escolher, o que eu quero? Eu quero fazer uma cirurgia bariátrica ou quero usar uma medicação para o resto da minha vida, né? Aí são escolhas individuais que a gente vai ter, mas a retatrutida está abrindo essa perspectiva muito mais do que o próprio Mounjaro. Então a retatrutida, o que ela tem de diferente? Semaglutida é só GLP-1, tirzepatida é GLP-1 e GIP. Retatrutida é GLP-1, GIP e glucagon. O glucagon, que era sempre imaginado como um hormônio que era só para evitar a hipoglicemia, produzido pelo pâncreas, hoje ele também está sendo utilizado farmacologicamente para melhorar a oxidação de gorduras no fígado. Então ele vai evitar a lipogênese no fígado e vai promover a oxidação dos ácidos graxos no fígado. Então ele faz um aumento do gasto energético global do organismo, o que faz com que acelere a perda de gordura corporal, mas também age diretamente no metabolismo lipídico do fígado. Então esses resultados realmente são impressionantes, muito superiores aos que são observados com a tirzepatida, né, com o Mounjaro e com a semaglutida. Então uma redução de 80% na gordura hepática, né, mais de 80% atingindo uma perda de gordura hepática em grande quantidade, uma resolução então de praticamente toda a chance do paciente atingir uma gordura hepática menor que 5%, ou seja, de resolução completa da esteatose, é enorme com essas drogas. E isso tem muito a ver com essa capacidade de redução de gordura corporal, né? E para a gente encerrar essa discussão, tem outras drogas vindo por aí também. O laboratório Boehringer vai trazer para a gente a survodutida. A survodutida é outra droga que deve chegar para ampliar o arsenal para tratamento de esteatose hepática também. Ela é diferente, ela não tem ação de GIP, ela é duplo agonista.
Então, em vez de ser GLP-1, GIP e glucagon, ela é GLP-1 e glucagon. Então, a gente está vendo uma série de combinações possíveis nas drogas atuais, né? Então, e essa atividade do glucagon é que faz a diferença no fígado, como eu já falei antes. E a gente vê realmente, ó, a chance de o paciente ter uma redução de pelo menos 30% da gordura corporal é de mais de 80%. Né? E a chance do paciente ter normalização da gordura hepática é de 60%, de praticamente zerar a gordura hepática. É realmente uma droga bastante eficaz. E o interessante é que a perda de peso dela não é tão boa quanto a retatrutida. Então ela atinge valores de redução de gordura hepática semelhantes ao da retatrutida, mesmo sem ter uma redução de peso tão expressiva quanto ela. Então a gente vê aqui mais de 60% dos pacientes atingindo uma resolução de inflamação, né? Em torno de 30% dos pacientes atingindo melhora de fibrose também. Então a gente tem esse arsenal muito grande de medicamentos, né? Mas o disparado que vai ser realmente amplamente utilizado em nível populacional vai ser a semaglutida por conta da quebra de patente e da redução de custo, né? Então a gente tem a possibilidade de oferecer o tratamento que a gente não tinha antes. Aquela medicação que é aprovada nos Estados Unidos não tem perspectiva de chegar no Brasil, então a gente vai continuar tratando com o GLP-1. Os nossos pacientes com esteatose. E eu vou encerrar essa apresentação porque possivelmente a gente vai ter mais perguntas, né? E aí é que a discussão vai ficar interessante. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou convidar o Léo para vir aqui também. Wagner, tem outro microfone para rodar com o pessoal? Já está aí, perfeito. Wagner, tem gente assistindo online? Eu entrei aqui, mas não consegui ver se tinha ou não, então 15. Perfeito. E veja se no chat eles colocam alguma coisa, porque eu tenho... beleza, ok. Então, vamos começar em relação às dúvidas, vamos aproveitar a experiência dos dois. Perfeito. Eu vou só começar para depois o pessoal se animar aí. Léo, em que casos eu devo indicar, agora como cirurgião bariátrico, em casos eu devo indicar no paciente que vem um ultrassom normal com uma esteatose hepática, seja grau 1, 2 ou 3, enzimas hepáticas JGP normais, gama-GT um pouco aumentado, quando eu indico uma elastografia, quando eu indico uma biópsia hepática intraoperatória? Essa é a primeira pergunta. Marcelo, até alguns anos atrás a gente ouvia falar que a partir de 2025 a maior indicação de transplante de fígado seria por cirrose hepática decorrente de esteatohepatite decorrente da obesidade. Isso realmente acontece? Então, e daí para os dois, como é que pode uma fibrose hepática regredir? Eu entendo um processo inflamatório regredir, mas a hora que eu tenho um processo cicatricial, fibrose, como isso reduz? Só na indicação do exame, existiu uma tendência da elastografia ser um exame inicial para triagem de qualquer hepatopatia. Se você tiver o exame disponível, por que não começar? Se tem qualquer sinal de alteração no fígado, pode ser um ultrassom com esteatose, uma enzima um pouco alterada, por que não começar logo por um exame que é rápido, que não é invasivo e que vai dar tantas informações para a gente, né? Então, assim, você tendo acesso, você tendo disponibilidade, você não vai precisar pensar muito para pedir uma elastografia. E está ficando cada vez mais disponível, né? Agora, então, pois é. E agora, algum sinal para você fazer uma investigação maior? Enzimas mais elevadas. Quer dizer, isso aí já indica que você vai precisar aprofundar a investigação da etiologia, já tem um pouco mais de chance de ele ter uma fibrose avançada, né? Esses métodos não invasivos, o FIB4, um FIB4 alterado acima de 1.4, já é uma indicação de você tentar fazer uma elastografia também, né? O intraoperatório, a biópsia hepática, ela é para etiologia, né? Para pesquisa de etiologia. Se você está bem definido a etiologia, né, não tem tanta vantagem de você fazer a biópsia. E eu sei que o cirurgião às vezes biopsia no intraoperatório porque ele não tinha um diagnóstico de hepatopatia no pré-operatório, né?
se surpreende ali na hora da bariátrica, na hora da colecistectomia com o fígado crônico, né? E aí acaba aproveitando e fazendo a biópsia. Mas se você já tem a etiologia bem definida, não precisaria talvez fazer a biópsia. Tem duas situações em que o paciente tem a doença metabólica e a gente abre para outras etiologias, que é quando há algum sinal de autoimunidade, né? Então o paciente tem a doença metabólica, mas é mulher, as enzimas estão mais altas, tem lá anticorpo positivo, antimúsculo liso, que também pode estar presente na doença metabólica, mas você começa a ter alguns sinais de que pode ter uma hepatite autoimune. Biópsia hepática ajuda muito, o tratamento é muito diferente, né, da hepatite metabólica para hepatite autoimune, né? Ou quando também há suspeita de hepatite induzida por medicamentos, a DILIA, né, aquele paciente que às vezes toma um calhamaço de medicamentos e de suplementos e está com as enzimas aumentadas, está com a gama GT mais alta. E aí a biópsia ela pode ajudar a gente a definir melhor a etiologia. Para ver fibrose, são raros os casos em que os métodos não invasivos não conseguem resolver. A história da doença hepática avançada, né, crônica e fibrose, indicação de transplante ser relacionado muito mais hoje à doença metabólica, tem a ver com, é verdade, né, e tem a ver com a epidemia de obesidade. Se a gente pensar aqui antes da década de 70, 10% da população tinha obesidade. E hoje a obesidade está em torno de 25% a 30% da população, né? Hoje, 60% dos brasileiros está em sobrepeso, ou seja, as pessoas magras são a exceção. Nos Estados Unidos, essa estatística é mais grave, né? 50% da população com obesidade, 70% com sobrepeso. Então, tem uns 25%, 30% de pessoas com peso normal. Então, inevitavelmente, a doença hepática vai aumentar em prevalência, em gravidade, em progressão, né? E é surpreendente mesmo que a gente veja a possibilidade de regressão de fibrose, né? Inclusive, como eu mostrei alguns dados, inclusive no grupo placebo, né? A gente vê a redução de fibrose no grupo placebo, não é pouca gente, né? Às vezes 30%, 25% de redução de fibrose no grupo placebo. Não sei se o Léo concorda comigo, mas eu acho que em alguns casos pode ser por biopsia em lugar diferente, né? Ou em outros casos pode ser que realmente tenha um fator de comportamental ali. Esses estudos de fibrose, a gente tem a redução de fibrose em biópsia também, mas a maioria dos estudos é por elastografia. E a elastografia você não está medindo fibrose, você está medindo rigidez. E inflamação, ela aumenta um pouco a rigidez do fígado. Então uma parte dessa redução pode ser também porque teve uma redução de processo inflamatório, né? Inclusive a gente não deve fazer elastografia paciente que está com o fígado muito inflamado, em hepatite aguda, em colestase, você faz e está estourado, porque o fígado está enrijecido pelo processo inflamatório, por edema, né? Então uma parte disso talvez seja pelo método que você usa. Mas mesmo os estudos de biópsia, de histologia, a gente realmente às vezes encontra redução de certos graus de fibrose. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que o estudo assim que foi o turning point da história da redução da fibrose foi um estudo cubano, eu acho que da década de 2010, eu não sei, acho que o professor conhece isso, que foi feito com biópsia. Eles seguiram os pacientes antes e depois da perda de peso, foi de perda de peso, e realmente quem teve mais do que 10%, 5% já era bom. Mas quem teve mais do que 10% de perda de peso teve uma redução da fibrose. É lógico, você tem até um certo ponto você consegue regredir. Eu acho que você tendo paciente já com uma cirrose hepática estabelecida, com nódulo, etc., isso dificilmente regride. Mas até acho que estágios iniciais de F4, isso realmente é comprovado. Esse estudo cubano acho que foi publicado no Gastroenterology da época, mas esse realmente foi o turning point, né, da redução da fibrose, tá? Só um comentário rápido sobre essa questão, né? Acho que a grande questão em relação à obesidade e melhora de fibrose é que é difícil sustentar a redução de peso.
Então, a gente melhora a fibrose, ótimo. Daqui 2 anos o paciente recuperou o peso e voltou a ter o risco, né? Nesse sentido, ou a gente usa a medicação de forma contínua, ou a gente opta pela cirurgia bariátrica para poder sustentar o efeito, né? Boa noite, pessoal. Queria parabenizar os 2 colegas. Fizeram uma revisão aí muito atual da doença gordurosa do fígado. Então, de parabéns, os 2. Em relação ao trabalho de Cuba, é que foi feito na época do comunismo mais intenso em Cuba. Então, era vigiado não só por médico, mas também por assistente social, enfermeira, essa dieta para emagrecimento. Então, talvez isso tenha influenciado o resultado tão bom que foi relatado aí nesse trabalho de Cuba, que marcou época. Mas eu tenho uma dúvida. Você já chegou a falar de um medicamento novo, diferente, para a esteatose com fibrose, que já existe nos Estados Unidos e não foi ainda aprovado pela Anvisa. Você chegou a falar dele, que é o Resmetirom. Lá é vendido com o nome de Resdifra. Mas eu acho que a Anvisa vai aprovar. Bem que deve ser muito caro esse remédio. O interessante, que saiu no Hepatology de 24, é que ele é um agonista seletivo do hormônio tireoidiano, beta, no fígado. Eu tenho que confessar que eu não sabia que existia um hormônio tireoidiano beta no fígado. E esse é um remédio que é um agonista do receptor. Mas eu li esse trabalho em 24 que saiu e eu não prestei muita atenção como é que funciona isso, qual é o mecanismo que faz essa atuação no hormônio tireoidiano do fígado vai produzir uma melhora da esteatose e da fibrose também. Esse trabalho já de 24, do gastroenterólogos, da Hepatology, mostra isso. Eu não lembro exatamente os detalhes em relação ao mecanismo de ação, mas o fato é que a ação de hormônio tireoidiano no hepatócito induz a oxidação de ácidos graxos. Então, você vai ter menos presença de ácido graxo, consequentemente vai ter menos inflamação, menos produção de citocina, vai acabar interferindo também nas células inflamatórias do fígado, e aí isso vai levar à redução da fibrose, né? Mas a ação do hormônio tireoidiano de oxidação de ácidos graxos é bem marcante. Bem, muito obrigado. O que eu não sabia é que existia esses receptores no fígado do hormônio do tireoide. E é interessante porque ele ativa, então, uma parte do receptor, né, e de forma que essa ativação em outros órgãos não é suficiente para causar, por exemplo, taquicardia, né, ou para causar aumento de temperatura corporal, né? Então, por isso que essa é a grande diferença, que ele não vai causar os efeitos adversos do excesso de hormônio tireoidiano. Marcelo, eu queria aproveitar você aqui, que a prescrição do GLP-1 saiu do endócrino, foi para o patologista, foi para o cirurgião, foi para o psiquiatra, eu comecei a prescrever há pouco mais de um ano, mas o que de efeitos colaterais, você que tem mais experiência, o que mais você lida, o que mais dá trabalho, como é que você lida aí? O maior efeito colateral é o paciente querer fazer endoscopia, né? Aí me dá, depois ter que interromper o tratamento. Isso é um efeito colateral terrível. Mas, de um modo geral, que os pacientes aceitam muito bem os efeitos colaterais, né, que são muito mais na titulação de dose. A náusea, de fato, é o que é mais
relatado, mas em modo geral o que é mais fácil de lidar. Eu acho que o mais chato é constipação. O Mounjaro dá um pouco mais de diarreia, um pouco mais de frequência de diarreia do que o Ozempic, do que o semaglutida, né? E esses casos também são difíceis de lidar, porque muitas vezes a constipação, você eventualmente acha alguma coisa que, né, coloca um laxativo osmótico, ou coloca às vezes um psyllium, já resolve, mas às vezes você tenta de tudo só do Colax para resolver a constipação de alguns pacientes. Às vezes a combinação com o antigo Xenical, né, que é o Orlistat, em alguns casos ajuda, ou colocar um probiótico junto com o Orlistat, às vezes ajuda, mas tem uns casos que a constipação é muito difícil de lidar. Agora, quando o paciente tem a diarreia, principalmente com o Mounjaro, ela também é difícil de lidar. Às vezes tem os pacientes que usam Tiorfan, usam o mais comum, o Imosec, e às vezes não segura, né? Aqui, em geral, ela não dura tanto, né? Ela pode dar logo no começo do tratamento, o paciente fica muitos dias, aí depois de um tempo ela tende a ceder e não costuma ser recorrente, né? Mas, então, eu diria que a gente aprendeu a lidar muito bem com as náuseas, né? Mas a constipação e eventualmente esses casos de diarreia acho que são mais desafiadores. Em alguns casos muito raros, né? Acho que o pessoal que trabalha em UTI acaba vendo uma gastroparesia, né? Acho que talvez quem faça endoscopia também possa eventualmente lidar com esses casos de gastroparesia persistente, né? Tem alguns, ainda bem que são muito raros, mas é que quando o gastro vê um caso desse, né, chama muita atenção, porque vai chegar no gastro, o gastro vai ver com mais frequência do que o próprio endocrinologista, né? Porque a encrenca vai chegar lá na ponta, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência de gastroparesia severa, né? Que às vezes o paciente interrompe semanas, mais de mês, 2 meses depois, né? Mas eu considero que são casos realmente de exceção, né? São bem difíceis de lidar, mas são a exceção da exceção perto da quantidade de gente que usa, né? Eu tenho a impressão, assim, nos estudos que comparam com placebo, a incidência em várias meta-análises mostra que a incidência é muito semelhante entre o grupo placebo e o grupo que usa GLP-1, né? Principalmente porque, eventualmente, dentro de pancreatite, a doença calculosa do biliar, ela realmente aumenta a incidência porque tem maior perda de peso, né? Eu acredito que não seja a mesma frequência com que você vai ter com a perda de peso de uma cirurgia bariátrica, né? E, teoricamente, como a maior parte dos casos seriam decorrentes de cálculo biliar, a pancreatite seria decorrente de cálculo biliar, a chance maior de ter pancreatite seria pela cirurgia bariátrica e não pelo GLP-1. O que muda é que tem mais gente fazendo uso de GLP-1 do que fazendo cirurgia bariátrica, né? Então, talvez a gente veja uma incidência maior, né, no futuro. Mas, mais uma vez, do ponto de vista do endocrinologista, a gente não vê casos de pancreatite crescendo. Os nossos pacientes não estão tendo que interromper GLP-1 porque tiveram pancreatite. Agora, o médico que está lá na UTI, né, ou o gastro, vai pegar algum caso. E aquilo lá vai chamar muita atenção, né? Ah, esse paciente estava usando um GLP-1. Mas, estatisticamente, né, não é comprovado que tenha uma incidência significativamente maior pelo uso do GLP-1, né? Eventualmente, por uma perda de peso maior, tem mais risco, mas não parece ser estatisticamente significativo. Não sei se vocês têm alguma experiência clínica de ver muitos casos de pancreatite decorrente disso, mas no consultório do endocrinologista não é o que acontece. Tem 2 histórias em relação ao câncer de tireoide, né? Não tem, de fato, um aumento de câncer de tireoide de um modo geral, né? Nada que seja muito significativo. Existe em bula uma recomendação de evitar em pacientes que têm um histórico familiar de um tipo de câncer muito raro, que é o câncer medular de tireoide, né? Mas isso acontece porque, em
roedores, essas células têm receptor de GLP-1 e os roedores podem desenvolver o câncer medular de tireoide pelo GLP-1. Mas isso já foi exaustivamente rastreado nos estudos em humanos e realmente não aumenta nem esse tumor raro, né? E para outros tipos de tumor de tireoide, aparentemente pode haver um ou outro estudo que mostra algum desbalanço entre o grupo placebo e o grupo, mas o grosso, digamos assim, as meta-análises dos estudos não conseguiram demonstrar um aumento de risco de câncer de tireoide, nem de nódulo da tireoide, inclusive. Queria fazer uns comentários misturado com pergunta. Em relação à endoscopia, que você frisou muitas vezes, cancela a endoscopia, não cancela o medicamento. Antes dos americanos morrerem de medo, principalmente os anestesistas, de serem processados durante uma sedação de endoscopia por refluxo e aspiração, e resolverem colocar que tem que ser primeiro uma semana, depois 10 dias, depois 14 dias, agora 21 dias, isso é muito mais por medo deles de serem processados de algum problema. Antes disso acontecer, a experiência que a gente tinha era o seguinte: se vai fazer só uma endoscopia e uma semana depois que parou, o máximo que você vai ter é comida ressecada no estômago. Então, não tem refluxo. O maior problema é fazer colonoscopia, porque o paciente está no final do preparo para a colonoscopia, está com o estômago cheio de líquido, então realmente para a colonoscopia é perigoso. Se for só endoscopia e se tiver alguma necessidade um pouco mais urgente de fazer, pode fazer tomando remédio não, sem problema. Essa é uma experiência minha de vivência lá. Agora você quase não faz porque os anestesistas não deixam, né? Daí eles perguntam lá na calçada, não é nem na recepção, se está tomando uma caneta. Em relação à pancreatite, eu não vi, como endoscopista, não passou nenhum caso, nem que foi fazer o exame porque estava com dor abdominal, tipo dor pancreática. Não tinha nada disso daí. Em relação à prescrição, né, agora é o vizinho. Mulher de médico prescreve mais que médico, obviamente, mas um vizinho prescreve, todos prescrevem. E uma coisa interessante é que muita gente tem efeito colateral, isso você deve ver mesmo. Eu tenho com o Ozempic, eu tenho. Com o Igov, não. Então, é o mesmo remédio, né? É aquele que faz mal com Novalgina, mas de pirona não tem problema, não é? Então, tem esse aspecto emocional já é bem complicado. Mas é mais ou menos que nem aspirina, né? A aspirina, você vai falar com um cardiologista, ele usa aspirina para quanto é lugar. Você vai falar com o UTIsta, ela dá sangramento digestivo, né? É assim que funcionam as coisas. Não, tem razão. A impressão, o paciente sempre atribui uma série de sintomas a um remédio diferente que ele está usando, a uma cirurgia que ele acabou de fazer, né? Quantas pessoas não pioraram muito em algum aspecto da vida depois que fizeram uma esterectomia, depois que fizeram retirar a vesícula, né? Uma pergunta dos remédios novos, vem oral agora, mas esses mais novos, o trifásico aí, vai ser caneta ou vai ser tudo daqui para frente é tudo oral? Não, a maior parte são caneta, né? E o que se desenvolveu por via oral ainda são agonistas só de GLP-1 que hoje se tornam relativamente fracos perto desses novos que são têm múltiplas ações, né? Então, por enquanto, esses que têm múltiplas ações são só as canetas injetáveis de uso semanal. Alguns já estão em desenvolvimento e já estão perto de chegar para uso 2 vezes por mês e alguns já para uso 1 vez por mês. Assim, embora não seja muito a minha seara, o agonista de GLP-1, a gente tem visto
uma série de publicações com um impacto positivo em demência, em droga adição com uso de GLP-1. Tem trabalho recente com redução de neoplasia, mama, cólon, e redução de uso de opioide em pancreatite crônica, tá? Com uso de GLP-1. Quer dizer, eu acho que são coisas que a gente vai ver o que vai acontecer com daqui 5, 10 anos, qual vai ser realmente o grande impacto dessa medicação. Ou seja, a gente tem outros efeitos benéficos do uso. Muita gente usando para tratar alcoolismo, né? Um trabalho recente foi publicado em pacientes com alcoolismo e que por acaso tinham obesidade, né? Mostrando também uma redução grande de vários parâmetros, redução de desejo de tabagismo também aparece, né? Esse era o comentário que eu ia deixar para o final, porque não combina muito com o que nós estamos aqui, né? Mas a gente perde um pouco o tesão de fumar charuto e de beber álcool. Você toma álcool quando está numa reunião, mas você perde aquela vontade de chegar em casa e tomar álcool. Eu sei porque eu uso, então, por causa de diabetes, então não tenho mais aquela vontade que tinha antes de beber álcool, independente se não é alcoolismo, mas o social mesmo. É interessante porque ele age em áreas de recompensa no cérebro, então ele diminui a recompensa que você tem a partir da experiência do álcool e do cigarro fica diminuída. Então, você realmente não tem o mesmo resultado da ação, então acaba desinteressando daquele hábito. Tem estatística que mostra que a Ambev, 2024, registrou queda de 5,6% nas vendas, creditado à diminuição de consumo de álcool. Então, eles estão muito preocupados, está na imprensa, né? Eles estão muito preocupados, entre aspas, com esse movimento dos análogos. Na França teve uma redução do consumo de vinho importante. E nós estamos torcendo que abaixe o preço por conta disso. Tudo tem um lado bom. Na cirurgia bariátrica, né, que eles ficam tomando muito álcool, eu acho que você tem que operar e dar o remédio junto. Não fala os dois, porque daí ele emagrece de duas maneiras. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos então. Muito obrigado, Léo, Marcelo. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente aí, Andréia. Léo, volta. Marcelo, volta. Você quer um GLP-1 ou você quer... Daniel, tira uma foto aqui, Daniel. Tira uma foto dos dois aqui. Da Andréia, tira uma. Perfeito. Agora eu convido nosso grande amigo e parceiro aqui eterno, Fabrício Bagaroli, da Vecchio Mundo, que vai falar sobre essa uva. Fabrício, vem aqui. Fabrício vai falar sobre essa uva, sobre a Schiava, né, Fabrício? Fabrício, se você quiser comentar sobre a diminuição do consumo do álcool com essas canetas, pode falar. E eu vou pedir que o Fabrício fale também o merchandising sobre o Wine Bar, a colheita, ok? Que é uma novidade fantástica aí, tá bom? Boa noite, Dr. Concon. Boa noite a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês. E realmente a caneta tem afetado, tanto que já tem restaurantes que estão fazendo um menu caneta, né? Um menu reduzido, normalmente metade, às vezes até 1/3 da quantidade que costuma vir os pratos, para atender, né, esse público que está utilizando hoje, né, as canetas. Então está mudando sim, com certeza. E em relação à colheita, todos estão convidados, tá? A gente inaugurou quarta-feira passada no Cambuí, na rua Antônio Lapa 1211. Quem conhecia onde era o quilômetro zero, uma pizzaria artesanal e uma cervejaria artesanal que durou lá 7 anos, a gente comprou o ponto, reformamos e inauguramos agora. Então, um ambiente muito gostoso. A gente contratou o chefe Daniel Valé, é o nosso consultor lá da gastronomia. Então, é uma proposta de um wine bar estilo europeu, né, com bastante tapas, tem sanduíche e tem pratos também, inclusive a especialidade do chefe, que é o bife bourguignon. Então, estão todos convidados. Quem quiser ali no final, pega comigo um cartãozinho com um presente do Colheita para vocês, para conhecerem. Além do wine bar, a gente tem a loja também de vinhos, que funciona de segunda a sábado no horário comercial. E o wine bar, por enquanto, está funcionando de quarta a sábado, à noite, sábado, almoço também.
Tá? Então todos convidados e serão muito bem-vindos lá com a gente. Vamos então para o tema de hoje. Vamos falar de uma uva rara que só a ave que o mundo tem no Brasil, essa uva que é a Schiava. A Schiava é uma uva que só tem na região do Alto Adige. Alto Adige divisa da Itália com a Áustria, né? E tem essa uva especial aí, né? E o produtor esteve aqui com vocês em outubro, no Gastrofomino de outubro do ano passado, que é o Florian Briegel, um grandão. Ele apresentou com o Pinot Nero dele, né, para vocês. E hoje o Alto Adige é conhecido como os melhores vinhos brancos da Itália e os melhores vinhos tintos mais leves, como a Pinot Noir e a Schiava. E a Schiava, ela, segundo estudos, é a uva tinta mais leve do mundo. Ela é mais leve do que a Gamay e a Pinot Noir. Então, contando um pouquinho da história do Alto Adige, é uma região que pertencia ao Império Austro-Húngaro até a Primeira Guerra Mundial. Aí foi feito um acordo, passou a pertencer à Itália, mas eles se acham austríacos até hoje, tanto que eles falam alemão lá, até hoje. A segunda língua deles que é o italiano. Eles não aceitaram muito esse acordo que foi feito pós-guerra, não. A cultura austríaca, então, é muito presente, parece muito mais ali as cidades, né? Bolzano é a capital do Alto Adige, parece muito mais cidades austríacas do que italianas. A cultura é bem enraizada lá ainda, da Áustria. É a menor região produtora de vinhos da Itália, né? Por quê? Porque lá é muito acidentado, é uma região pequena, né? E a produtividade das uvas é muito baixa. Então, não à toa, são vinhos que não são muito baratos. E hoje no Brasil, também dessa região, só a que o mundo está trazendo. A Decanter trazia anos atrás Heleno Alt, mas já tem muitos anos, mais de 10 anos que eles não trazem mais. Então, da região do Alto Adige, só a que o mundo está trazendo para o Brasil, né? E essa uva só a gente tem. O terroir de lá é muito frio, né? Mas também quando é calor é muito quente. Bolzano pode ser a cidade mais fria da Itália e pode ser a mais quente. Eu já tive a oportunidade de estar lá no verão, estava com a minha esposa, ela estava grávida e foi um sacrifício. A gente parou o carro, lá na Europa é difícil de estacionar carro, né? Você tem que parar longe para chegar no centro histórico sempre. Ela queria me matar, porque a gente tinha que andar uns 2 km lá, né, grávida, num sol de 42 graus. Então, porque lá é um buraco, né? Tipo o Ribeirão Preto, assim. Pior porque tem as montanhas em volta, bem altas. Então, a cidade, eles brincam que pode ser a mais fria e a mais quente da Itália, depende da época do ano. O solo é muito mineral, a altitude. E isso aqui é muito interessante, né? Até 90, o Alto Adige produzia 90% de vinhos tintos, 10% de branco. Inclusive a Schiava era a uva tinta mais produzida, porque essa é a uva que eles mais consomem lá, os locais do Alto Adige, né, ou sul do Tirol. Essa região também é conhecida como sul do Tirol. A uva mais consumida por eles no dia a dia nas refeições é a Schiava, porque é uma uva muito versátil, muito leve, muito agradável. Hoje, 60% de branco, 40% de tinto. Segundo o Florian, daqui 10 anos vai estar 80% de branco, 20% de tinto. Por quê? O consumo de branco está aumentando no mundo. E essa região é propícia para fazer brancos de alto nível. Eles têm as uvas autóctones deles, né, como a Schiava. A Lagrin é uma uva tinta da região, é oposta dessa, uma uva mais encorpada, que lembra a Teróldego. Ela é parente de DNA da Teróldego, segundo estudos genéticos. Aí eles têm a uva Gewürztraminer, né, que tem uma briga se ela é da Alsácia, se ela é da Alemanha, ou se ela é do Alto Adige, mas provavelmente ela é do Alto Adige, porque tem uma cidade lá na rota do vinho do Alto Adige que se chama Traminer. Né? Então a tendência da Gewürztraminer ser de lá é muito grande. E as internacionais que se adaptaram muito bem lá. Né? A Pinot Bianco, é espetacular, inclusive a gente tem um Pinot Bianco deles que é maravilhoso. E tem também a Sauvignon Blanc. O melhor Sauvignon Blanc do Alto Adige é a Cornell que faz, é o Florian que faz. Tem a Chardonnay, né? E tinta, você vai encontrar a Pinot Noir. O melhor Pinot Noir da Itália hoje é do Alto Adige. A Cornell é um projeto autoral do Florian, né, que vocês conheceram. Ele está numa cidadezinha que chama Setequers, que é pertinho, é ao lado da capital Bolzano. E ali ele está bem nas Dolomitas, né?
que é uma das regiões mais bonitas aí, né, em termos de natureza da Itália. E eles estão bem na divisa ali então com a Áustria e com a Suíça também. Os vinhos deles são muito conhecidos, né, por serem vinhos de altitude, com muita qualidade, elegância e tipicidade. São vinhos que são difíceis de comparar com outras regiões. A família do Florian faz vinho há 700 anos. Então ela é muito tradicional lá no Alto Adige, né? E aquela região faz vinhos, né? Tem estudos que relatam aí no século V a.C., né? Então é uma região muito importante historicamente para o vinho. Essa é uma foto da Cornell, né? São as parreiras dele. Normalmente eles plantam as uvas tintas para baixo. Aqui são a uva Lagren, né? E em altitude eles vão plantar as brancas e a Pinot Noir. Essa é a adega dele para envelhecimento dos vinhos tintos, né? E de alguns brancos também. E agora a gente vai falar sobre o Krau. O Florian, ele sempre dá um nome ao vinho, né, para homenagear alguma situação. E o Krau era o nome do avô dele, então uma homenagem que ele fez ao avô dele. Esse é um vinho novo na Cornell, ele não produzia esquiava, a primeira safra foi essa. A gente está importando agora a segunda safra desse vinho, esse é 23, está vindo o 24. O Brasil está carregando agora lá na Itália. A sub-região que faz o vinho é Caldaro, que é a região típica da uva esquiava. A uva esquiava é tão tradicional lá que eles plantam ela até hoje na forma latada, né, que a uva sobe e ela mesmo fica como uma trepadeira e protege os cachos do frio, de tanto frio que faz lá. Porque ela é muito delicada. Todas essas uvas tintas que tem pouco tanino, tem a cor mais clara, tem também uma película muito fina. Então, essa forma latada é uma forma da própria parreira proteger as uvas. Ele tem 12,5 de álcool. Esse vinho foi feito da forma ancestral, como os antigos faziam a esquiava lá no Alto Adige. Então eles fermentam ela em tanques de inox, depois envelhece ela para amaciar, deixar pronto para o consumo, em botes grandes, que os italianos falam que são as barricas grandes, né, os barris grandes de carvalho francês, né, o Florian só usa carvalho francês. Sugestão de harmonização, steak tartare fica maravilhoso, com carnes brancas em geral, com peixe também fica bom, né, com quem às vezes não gosta de vinho branco, pode até com sushi, dependendo do peixe, ele também harmoniza. É um vinho que para nós é muito importante, que ele está na carta do Dom. A gente colocou 5 vinhos no Dom de 3 anos para cá. Esse é o mais vendido nosso no Dom. E ele entrou recentemente na Bottega Bernaca, que é uma das principais, né, casas aí italianas de São Paulo. Então é um vinho que tem dado muita alegria para a gente. Espero que vocês gostem. Se quiserem, a gente pode fazer a análise dele juntos também. Então, contra aí a toalha branca, vocês veem, né, como ele é claro. Ele já tem uma nota, né, de evolução devido a esse estágio que ele passou, né, nos barris grandes de carvalho, que é proposital para ele ficar mais evoluído, mais macio. No nariz, a gente vai perceber fruta vermelha, né, uma fruta fresca, né, uma cereja, um morango. Se a gente agitar a taça, vai abrir outros aromas. Aí veio um pouquinho também de um floral, né? Ele é um vinho delicado, leve, mas ele tem complexidade também. Na boca confirma, com um frescor, com uma leveza que é impressionante, né? Ele faz sucesso no Dom por causa disso, porque o Dom tem um menu que a maioria dos pratos são para vinhos brancos. Lá tem muito peixe, muito legumes, né? O Atala baseia muita gastronomia dele nos produtos da Amazônia. E esse vinho, para quem não quer vinho branco, é um vinho que atende bem, né, esse tipo de comida de gastronomia mais leve. Então, saúde. Espero que tenham gostado. Obrigado, Fabrício.
Delicioso realmente esse vinho, muito suave, e parabéns pela colheita, hein? Eu tentei lá no domingo, descobri que domingo não abre, né? Mas eu descobri no domingo. Ok, mas estarei lá para conhecer. O Luiz Gustavo já foi e falou que é fantástico.